Item 3 do nosso curso de redação, olha só, estrutura da dissertação argumentativa. Eu coloquei aqui uma imagem de uma folha em branco, né, de 30 linhas, porque sempre que a gente tem aí, né, algum concurso, o Enem, o vestibular, basicamente o padrão 30 linhas, tá, que são trabalhadas, e tem alguns aspectos interessantes que eu quero comentar com vocês. Primeiro, a estrutura. Todos sabem a estrutura de uma redação, beleza? A gente está falando, olha só, em introdução, né? Desenvolvimento e conclusão. Né? Vocês estão cansados de saber isso. Beleza. Bom, a gente tem a noção de que a introdução, né, onde a gente vai apresentar o nosso texto, é a primeira parte. Laércio, quantas linhas tem que ter na introdução? Depende. Olha só, o que eu costumo falar? Se você sabe bem pontuação, consegue dividir bem os períodos, não fazer períodos, né, longos demais, você pode utilizar 7, 8, 9, já vi introduções de 10 linhas bem escritas. Só que, se você faz uma introdução muito grande, basicamente você tem que dominar a pontuação. Onde vai colocar vírgula, ponto e vírgula, ponto final, encadear uma oração com a outra, um período com o outro, beleza? Então, olha só, você vai começar, basicamente, a sua introdução, dando aqui a margem, né? A noção de paragrafação, tá? E você vai construir. Então, não tem limite. Tem alguns professores que falam, tem que ter 5 linhas. Não, não tem que ter 5, tem que ser 6. Não, não tem. Depende de como você vai articular o seu texto. Tem introduções de 9 linhas muito bem escritas, tá? Então, vai depender muito se você domina a pontuação. Então, basicamente, quantos parágrafos, Léo? Bom, eu costumo dizer que 4 a 5 parágrafos é o ideal, mas se escreveu 6, está errado? Não. Escreveu 3, está errado? 3 já pode comprometer um pouquinho, porque você só vai deixar um para o desenvolvimento. Então, coloque, né? Pense aí em um para a introdução, um parágrafo, e aí você pode pensar em 2 para o desenvolvimento, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 2, né, para o desenvolvimento e 1 para a conclusão, beleza? Se a gente estiver falando do Enem, proposta interventiva. Se estiver falando de concurso, uma conclusão que pode ser uma elaboração crítica, trazer uma solução para o problema, depende do que é pedido no edital do certame, beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura básica que vocês conhecem. E tem algumas questões que eu quero comentar aqui enquanto a estrutura da dissertação argumentativa. Por quê? Primeira coisa é a noção de paragrafação, tá? Então, você começou aqui o parágrafo, você vai começar o próximo aqui, né? O próximo bem aqui. O próximo bem aqui, porque tem aluno que começa o primeiro aqui, o segundo começa bem aqui, ó, e o terceiro aqui e o quarto aqui. Não mantém um padrão. Isso prejudica a questão da apresentação do seu texto. Então, manter aí uma lógica, né, para o texto ficar bem apresentado, beleza? Primeira coisa. A segunda questão é a legibilidade, ou seja, quando você está escrevendo seu texto, você espera que alguém leia. No caso, são os avaliadores, né? Porque sempre, na maioria dos casos, são mais de um, né? São 2 ou 3 avaliadores. E aí você tem que ter uma legibilidade, ou seja, tem que escrever para o avaliador conseguir entender. Então, tem alguns textos que eu pego dos meus alunos que, né, escrevem bem assim, ó, né? Aí vai escrever dissertação, aí dissertação. Cara, tem que procurar melhorar a letra, se tiver uma questão, né, alguma dificuldade na escrita, tem que trabalhar isso, porque quando o avaliador não entende o que você escreveu, basicamente essa palavra ela é anulada. E se ela é anulada, basicamente você está tendo prejuízo aí sintático, né? Se a palavra é anulada dentro de uma estrutura, dentro de uma frase, está perdendo aí em relação à sintaxe, porque não vai ter sentido se uma palavra não tiver aí. Então, buscar, né? Não precisa ter aquela letra perfeita, mas pelo menos que o avaliador entenda, beleza? E aí, professor, pode utilizar letra de forma? Pode. Só que, quando você utiliza letra de forma, você tem que diferenciar maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, você vai escrever a palavra dissertação aqui, ó, no seu texto, né? Aí você escreve assim, ó, dissertação, né? O candidato está escrevendo e escreve dessa maneira, dissertação. Olha só, aqui ele grafou o A caixa alta, aqui
já não é caixa alta, ou seja, ele não manteve um padrão. Então, você tem que sempre pensar em diferenciar maiúsculas e minúsculas quando você estiver escrevendo aí com letra de forma, beleza? Porque isso aqui é erro de grafia, tá? Grafia. Porque o que o avaliador vai entender? Que você não sabe basicamente grafar uma palavra correta, porque colocar uma letra maiúscula no meio da palavra não faz sentido, beleza? Bom, outra coisa também em questão da legibilidade, né? Você tem sempre que pensar no seu texto. Ó, tá escrevendo o texto, né? Escreveu até aqui, beleza. Começa aqui e vem escrevendo, escrevendo. Parou aqui na margem, vem escrevendo, 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 escrevendo. Aí tem alunos, olha só, que a palavra não cabe aqui. Não cabe aqui nessa linha, né? Então, presta atenção, isso acontece muito. O aluno está escrevendo aqui, vem e continua. Para bem aqui, aí quer escrever uma palavra, argumentação. Aí ele começa aqui, ó, aí ele vai ver que não vai caber. Em vez de fazer a translineação, ele vai escrever aqui, ó, argumentação. Ah, não cabe aqui, eu vou fazer aqui, ó, argumentação. Tá certo? Não, tá errado, porque ele não utilizou esse espaço aqui e prejudica a estética do texto. Então, por isso que vocês estudam separação silábica. Para quê? Para quando tiver que fazer essa separação da sílaba, a gente chama de translineação. O que é translineação? É transitar de uma linha para outra. Então, você começa aqui, ó, começa bota o hífen aqui, argumentação e termina a palavra, tá? Para você não ter prejuízo em relação à legibilidade e à translineação. Ok? Então, basicamente, são essas questões que você tem que tomar cuidado, tá? Quando você está escrevendo um texto, se você for escrever aqui a palavra argumentação, começa aqui, ó, aí bota o hífen aqui e continua aqui, tação. Ó, você passou, tudo que passa da margem é anulado, tá? Então, você tem que ter cuidado em relação a isso. Parece coisas simples demais, né? Mas eu vejo muito nos textos dos meus alunos, tá? Então, tomar cuidado com essas questões em relação à estrutura do texto. Beleza? E sempre que você for fazer uma redação, faz primeiro um projeto de texto. O que é um projeto de texto? É você fazer um esquema em forma, sei lá, de tópicos, né? E para depois você desenvolver o texto, para você não se perder em relação à estrutura. Beleza? Laércio, quantos parágrafos tem que ter? Depende, pode ter 4, 5, 6, depende. Você que vai pensar a melhor maneira possível, né? Então, se você na introdução apresentou 2 argumentos, no desenvolvimento vão ter, né, a quantidade de argumentos que você mencionou lá em cima. Então tem que ter essa lógica, tem que ter uma estrutura, tem que tomar cuidado com esses aspectos, beleza? Em relação à estrutura da dissertação argumentativa, esses aspectos aí que pode tirar pontinhos de vocês. Mas todos lembrando que a estrutura básica é introdução, desenvolvimento e conclusão, né? As 3 partes bem casadas e costuradas, certinho?